Olá, web ouvintes, sejam todos bem-vindos ao podcast Projeção na Advocacia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer e cumprimentar a nossa presidente da seccional, a Cláudia Prudêncio, presidente da Caixa, Juliano Mandelli. E hoje a gente vai falar um assunto muito importante, né, para quem quer ter sucesso na advocacia, que é a publicidade na advocacia, hoje que é muito usado aí, o marketing digital, né, o marketing boca a boca. Então hoje a gente vai trazer um pouquinho de cada assunto. Nós não vamos adentrar hoje em assuntos para debater sobre o que diz o Código de Ética. A gente vai trazer só um pouquinho, mas a gente quer trazer algo mais, vamos dizer assim, mais suave, né? Algo que a gente vai falar, o que a gente aplica no nosso escritório de advocacia, o que a gente faz de publicidade, né? Falar um pouquinho do que pode, o que não pode, falar um pouquinho dos assuntos polêmicos aí. E para iniciar, eu gostaria de jogar a bola aí para o Dr. Carlos Eduardo e que ele falasse um pouquinho realmente sobre a publicidade, né? O que a gente pode fazer de publicidade na advocacia. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação novamente nesse podcast. E o marketing, né, jurídico mudou consideravelmente agora pós-pandemia, né, durante e pós-pandemia. Aí eu acho que foi uma virada de chave, né, porque todo mundo se utilizou das ferramentas digitais, né, para explorar, né, a publicidade dos seus escritórios. Mas o que a gente não deve deixar, né, de ficar atento é sobre o que diz o artigo 39, né, do nosso Código de Ética, né, que a advocacia ela tem que ter, a publicidade da advocacia tem que ter um caráter meramente informativo e que não seja mercantilizada a advocacia. Então a gente tem que tomar o cuidado, né, para que a gente esteja sempre passando informações, né, e não fazendo propaganda. Então, várias ferramentas a gente pode utilizar, né, para falar sobre determinado assunto, determinado tema de uma área específica, também palestras, enfim, tem vários caminhos, né, de publicidade dentro da advocacia que a gente pode fazer e pode fazer de forma legal. Eu acho que essa é uma introdução, o debate vai se aprofundar, né, sobre alguns temas polêmicos e específicos dentro da publicidade digital no decorrer dessa conversa aí. A gente vai trazer um pouquinho hoje, né? Tu falou bastante do marketing digital, mas também do marketing boca a boca. Eu costumo falar no escritório, sou responsável pela área lá, eu costumo dizer, né? Tem um marketing que a gente fala que é o digital e tem o online e o offline. Porque realmente tem pessoas que acham que o marketing realmente hoje é só o marketing digital, mas não é, né? E a gente vai demonstrar isso aí no decorrer do nosso podcast. E eu queria perguntar para o Alexandre, para que quem está começando na carreira realmente, eu acredito que já comece, sabe onde procurar o que pode e o que não pode, né? Mas vamos dizer que nosso público ele ainda não sabe, né, o que a gente pode fazer a título de marketing, a título de publicidade. Então eu queria perguntar para o Alexandre, assim, que exemplo que ele pode dar do que pode ser feito hoje de publicidade na advocacia. Então tá, vamos lá. Bom, primeiro cumprimentando aí também os nossos web ouvintes, mais um podcast. E quanto à pergunta, né, até o Cadu estava falando ali, eu estava pensando, né, quando a gente iniciou na advocacia, então se a gente for considerar aí os últimos 10 anos, o quanto que foi flexibilizando, na verdade, né, porque parece que lá no início nada podia, e hoje parece que é cada vez mais comum. Tá certo que muitas práticas são abusivas, ilegais, né, hoje a gente recebe aí, já até entrando ali no que não pode, né. Na minha área, que eu atuo no direito previdenciário, então é muito comum essas ações em massa. Agora a revisão da vida toda é um grande exemplo. E escritórios, né, fazendo cartas, enviando aí em massa para vários clientes. Às vezes um cliente que é do teu escritório, ele comparece lá com a cartinha daquele advogado. Então, doutor, eu recebi aqui esse comunicado, diz que eu tenho direito à revisão e que eu tenho 40 mil, 50 mil para receber. É verdade isso aqui? Então, é uma publicação totalmente ilegal, né? É discrepante do que fala a legislação, né? Foge do caráter informativo, isso, né? Foge muito, muito. E já até adentrando ali na questão de tu já meio que prometer já um resultado, um êxito na demanda, né? Então, totalmente fora do que disciplina a lei, né?
E então ali só um título de exemplo do que já não pode, né? Tu sair e publicar isso em massa, né? E usando o teu exemplo, né? Dentro de uma publicidade que a panfletagem ela já é proibida pelo Código de Ética, né? Mas dentro de olha quantas outras ilegalidades tem, né? Que é a promessa, fazer a panfletagem que não pode, né? Questão de entrar em contato com o cliente ali da mercantilidade, né? De ter da captação ilegal. Então, dentro de um panfleto, olha quanta ilegalidade, né? Eu acho que quando nós começamos na carreira, né, a realidade era totalmente diferente, né? As redes sociais ou não existiam, ou estavam iniciando e não tinha esse avalanche de informações que nós temos hoje, né? Realmente, no início da nossa carreira, a gente se preocupava com panfletagem, com anúncio ilegal em alguma placa de escritório, né? A lista telefônica, entrega maciça de cartões, de visita, né? Era isso naquela época. Mas hoje, né, com o acesso às redes sociais facilitou muito que o advogado se apresente, né, para um novo cliente, mas também possibilitou que várias ilegalidades sejam cometidas no uso dessa ferramenta, né? Por exemplo, o que a gente vê vários escritórios fazendo é divulgando sucesso em ações, né? Publicando sentenças, dizendo meu cliente ganhou, olha só. Isso não pode, né? Então, facilita porque não, assim, a fiscalização tem que ser muito ampla para estar toda hora ali olhando nessa avalanche de informações aí e verificar, né? É claro, se alguém verificar, pode encaminhar para o setor de fiscalização, que aí eles vão fazer o levantamento, né, da infração e até instaurar um processo ético disciplinar se for o caso. Mas é o que eu digo, a diferença, né, de quando nós começamos há 16, 17 anos atrás e agora, né, principalmente durante e pós-pandemia, que aí o negócio se intensificou realmente. Né? E para usar o teu exemplo, né, Cadu, que tu trouxe questão de publicizar ali os resultados, dizer para os nossos ouvintes que nada te impede de tu estar fazendo uma audiência e tu tirar uma foto, óbvio que não pegue nem o teu cliente, nem um cliente do teu que está do outro lado ali tanto divulgar o nome do cliente, com a imagem do cliente. Você não pode, porque é verdade, mas nada impede lá, você está fazendo sustentação oral, você tirar uma foto, você fazer um vídeo da sua sustentação oral, você não pode passar informação alguma do cliente ou do resultado daquela sustentação oral, ou do resultado daquela audiência, né? Então, quer dizer, você pode fazer sim uma publicidade, você não pode fazer publicidade nada que possa estar aí passando informações do seu cliente, ou foto, ou filmagem do teu próprio cliente, isso é proibido pelo Código de Ética. E o que a gente realmente vê muito, né? E a gente até brinca, né, no escritório ali, que era até uma vontade nossa poder pegar todos os nossos processos que saíam favoráveis e poder sair publicando no Instagram ali. Porque, poxa, quanto resultado que a gente tem toda semana ali que a gente quer divulgar, né? Quanto processo alto que sai. E a gente não pode ter essa oportunidade, a gente vê inúmeros advogados fazendo isso, né? Então, mas fiquem alertas, né? Que se você pode fazer, né? Mais uma hora, com certeza, a fiscalização vai bater no seu escritório aí, se você estiver fazendo de forma errada, e vai ter a sua punição, né? Ainda mais hoje no mundo digital, onde que a prova é de muito fácil acesso. Alguém tira um print, alguém faz uma filmagem daquilo ali e vai enviar aí para a comissão de fiscalização, isso E assim, tem vários meios, né, legais de fazer essa publicidade, né? Você pode alimentar uma rede social com informações, né? Informações de um tema jurídico específico, ministrar palestras, né? Cuidar da sua imagem, divulgar, né? A sua forma de atuação, enfim, o que não pode realmente é mercantilizar o negócio, né? É informativo, né? É o que passou no início. Tudo que for informativo não tem problema. O grande problema é realmente tu passar o resultado. É o que todo mundo quer. É óbvio, tu tem uma decisão ali,
Tu quer mostrar para todo mundo porque realmente é a grande captação, porque teus clientes hoje, né, os clientes que nós temos hoje, a grande maioria vieram de indicação de outros clientes. Só que isso tem que ser de forma natural, tem que ser o que a gente fala ali do offline ou do boca a boca, né? Então ele tem que acontecer assim, né? E muita gente quer fazer em massa, né? Poxa, teve uma sentença de procedência, eu vou botar lá que eu ganhei esse processo aqui, ganhei 500 mil reais. Poxa, isso enche os olhos de todos. E isso acaba acontecendo naturalmente, né? Porque o teu cliente que teve um resultado positivo, ele vai replicar isso. Vai. Se algum parente, algum amigo necessitar de um advogado, vai pedir uma indicação, e claro, ele vai naturalmente indicar quem fez um bom serviço para ele. Então, a boa atuação, ela gera frutos, né? Mas não precisa extrapolar o limite legal, né? Ali até, já voltando de novo para a pergunta que o Jonathan fez, mas é bacana que a gente vai para um lado, vai para o outro, eu acho que esse é o... A gente tá na pergunta ainda. A gente tá na pergunta ainda. Mas... eu acho que vai bem nessa direção, né, Cadu? Porque quando tu tens um resultado positivo, tu tens a oportunidade de fazer um vídeo, né? De gravar um vídeo falando sobre um assunto que tu domina, né? Poxa, eu fiz uma ação, por exemplo, a revisão da vida toda. Poxa, eu vou lá e vou gravar um vídeo, né, informativo, falando para as pessoas a importância de procurar um advogado. Uma entrevista, né? Isso. Sobre um determinado tema, desde que não seja habitual, não faça propaganda de uma determinada marca, de uma determinada coisa, mas também é previsto e possível de fazer, né? Na tua área de domínio, né? Tu vai lá falar sobre um assunto que é o teu domínio ali, o teu dia a dia, então isso é importante. Então ali é uma prática, né? Já seria gravar vídeos, né? Seria uma opção, uma possibilidade, né? Permitida. Falando sobre um determinado tema, né? Um assunto, né? Por exemplo, antes aqui nos bastidores a gente conversava sobre a caixinha de pergunta, né? Que se abre no Instagram, né? Desde que não seja uma consulta gratuita, né? E se tu falar, alguém te fizer uma pergunta e tu falar informativamente sobre aquele determinado tema, né? De forma ampla, não específica aquele determinado cliente ali, pode sim, né? Mas claro, tomando os cuidados, né? Para que não vire uma consulta gratuita e daí tu já entra numa esfera de avitamento de honorários, enfim. O negócio é quando entra no caso concreto, né? O cara vai lá e faz uma pergunta para aquele caso específico dele, e tu vai lá e responde não de forma ampla, né? E sim aquele caso concreto. Né? E assim, né, deixar bem claro que óbvio, em relação ao assunto, tem algumas interpretações, mas é que quando fica evidente a intenção de mercantilizar realmente, de captação de clientela, é óbvio que isso vai ser configurado como que não é permitido, né? E o que que até em questão a gente estuda sobre o assunto é que você pode lá uma vez ou outra fazer, mas também se você for fazer todo dia, toda semana, isso também pode configurar isso é que tu falou, verdade? E que vai configurar aí uma captação. Então, todo o cuidado, né? E a gente sabe que a gente não pode dar consulta gratuita. A gente sabe que a gente não pode estar respondendo perguntas de cliente, mas a gente continua vendo isso quase que diariamente nas redes sociais, né? Eu acho que as pessoas meio que ligaram ali, perdão a palavra, mas o foda-se, né? Mas, então, nesse sentido, né? Fazendo o que quer, do jeito que quer, mas assim, pessoal, se você é um jovem advogado, você quer ter um sucesso na sua carreira e ter uma carreira ilibada, né? Começa a fazer as coisas da forma certa, da forma correta e tenha certeza que sua trajetória vai ser longa, né? Não comece hoje querendo passar por cima dos seus colegas, que isso futuramente, com certeza, vai trazer um prejuízo para ti. Né? E a questão do reflexo, né? Tudo que você planta hoje, você vai colher, né? Então, não adianta você querer ter uma vantagem sobre o seu colega, achando que você vai ganhar mais hoje, mas futuramente o prejuízo vem, né? Vem uma advertência, vem uma punição maior. Eu acho que até pode partir do conhecimento, né? Tu estudar o código de ética, o estatuto, para saber o que é permitido, o que não é. Inclusive, a ESA aí tem alguns cursos sobre o tema também, é bem interessante, né? Para que realmente se esclareça. Sim. E quando surgir alguma dúvida, por que não ligar aqui para a OAB também e perguntar, né? Todo mundo aí à disposição para poder esclarecer essas dúvidas e realmente sanar esse problema que todo mundo vem enfrentando aí, né? Eu acho que com o número de advogados, né, o mercado tão competitivo como é a advocacia, tem favorecido esse tipo de prática, né? E assim, pessoal, como o Cadu falou, assim, caso você está fazendo uma publicidade e você tem dúvida,
se informa, né? Eu já fiz isso, eu já liguei para a comissão, já pedi lá, mandei um e-mail, realmente porque as dúvidas surgem, às vezes tu lê o código de ética, às vezes tu vai lá, lê o último que saiu lá da OAB lá, falando sobre o marketing digital ali, sobre o que pode, tráfego pago, não pode. E às vezes tu não consegue encontrar a resposta para o que tu tá querendo fazer, mas vai lá, consulta, né? Liga para a comissão, vai ter todo um auxílio aí, com certeza, de pessoas que têm um conhecimento a fundo no assunto. E para a gente encerrar esse assunto ali, de algumas coisas que pode, ou até, né, a gente gosta de anotar para não deixar passar nada, mas é questão de criar conteúdo, participar de palestras, você pode dar uma palestra, pode criar uma palestra, você pode participar de entrevistas, né? Desde que isso não se torne habitual, né? Vai lá toda semana fazer entrevista, vai configurar algo aí mais mercantilista, né? Artigo científico, né? Publicar esses artigos científicos em revistas, jornais. Assim você vai se posicionar no mercado, você vai virar referência, né? Ministrando palestras, produzindo artigos, debatendo algum assunto jurídico. Assim, é um tipo de propaganda, é um tipo de propaganda legal, né? Eu acho que o que está muito forte, até a gente teve agora uma palestra lá num evento, né? Empreendedorismo, e a questão visual também é algo que a gente deve investir muito e que a gente vê que dá muito resultado, imagem, né? Tu ter uma fachada bacana, então tu já investir na tua fachada, né? Tu ter uma recepção legal, então isso ali já é um marketing do teu escritório, tu ter uma folha timbrada, tu ter uma pastinha para dar para o teu cliente para ele levar um contrato. Então são várias, né, possibilidades que tu tem de fazer o marketing do teu escritório, que lógico, a gente entrou primeiro nos temas mais polêmicos, né? Mas o advogado em si, né, se comportar bem, se vestir bem, né, a questão da higiene pessoal, então a gente acha que isso não reflete muito, né, isso tudo são formas de marketing que talvez já entra até na parte de vendas, né, que eu acho até que era pra gente ter misturado hoje, era para ser marketing e vendas, né, porque a tua venda tu efetua a partir do momento que o cliente entrou ali, que ele olhou para o advogado ali, aqueles 2 primeiros segundos ali, eu acho que já concretiza se ele vai ou não vai fechar o negócio, né? As ações de marketing, né? Então, o objetivo da ação de marketing é a venda, né? É a venda, é a venda. E vai muito nessa direção, né? O cara que entrou pela primeira vez, que ele passa ali que não te conhece, né? Que ele passa na frente do teu escritório, ele olha uma fachada bonita, talvez ele já vai entrar. Né? Se chega lá tiver uma recepcionista ali para te receber, com um bom atendimento, já vai, né, já ter uma outra visão. E depois um advogado, né, bem vestido, bem trajado, a gente costuma sempre dias de atendimento estar de terno e gravata, é uma formalidade que a gente adotou, né? Às vezes acaba flexibilizando um pouquinho, hoje eu não vim de terno e gravata, mas hoje eu não vim para fazer atendimento, então tá tranquilo, né? Mas são formas de marketing que a gente vê que dá muito resultado, né? A gente fala, né, no mundo do marketing que esse é o brand, né? É o advogado construindo a sua própria imagem, a sua marca, a marca do seu escritório. E aproveitando, né, já que o Alexandre entrou nesse assunto, né, o que mais o escritório Porto Severino Cunha ele faz realmente nesse sentido, sabe? Para que ele consiga, sim, impactar o cliente e, de alguma forma, fazer com que esse cliente se sinta bem no local onde que ele está ali. E com certeza ele vai falar para um outro colega, para um outro amigo, para outras pessoas que esse cliente vai ser o teu próprio vendedor, né? Sim, sim. Tu falou ali na marca também, né? Só para não passar batido que me veio o estudo da marca, às vezes a gente esquece de fazer, né? Mas é algo também muito interessante tu fazer um estudo da tua marca, o teu nome, teu público-alvo, né? Poxa, eu vou atender mais o público até empresarial. Para a criação isso, para elaboração mesmo. Identidade visual, isso. Então, poxa, eu vou atender mais o público empresarial, né? Então, a faixa etária, né? Então, com quem que tu vai conversar aquela marca? Então, questão de cores, né? Então, tudo isso é através do estudo, né? Que a gente sequer conhecia e depois, estudando um pouquinho mais, a gente passou a conhecer também, né? Que já fizemos nosso estudo da nossa marca já faz bastante tempo. Mas, bom, é como eu ia dizendo ali, né, Jonathan? A questão ali de impactar isso aí, né? Tu treinar a tua secretária, padronizar o atendimento, né? Isso tudo tu constrói, né? Tu servir o cafezinho, tu ter a água, tu ter a bolachinha. É um conjunto de ações para convergir no objetivo, para né? converter, né?
a forma como tu apresenta os teus serviços, né? A gente mudou até a forma de apresentar. Tu tem uma apresentação, poxa, se eu quero vender um serviço de uma aposentadoria, então eu vou mostrar para o cliente na aposentadoria, poxa, o que eu vou analisar? Olha, eu vou ter que analisar o seu CNIS, eu vou ver se as contribuições estão todas em dias, se tem algum vínculo que está na carteira, mas não está no teu cadastro lá no INSS, se tem alguma empresa que não contribuiu. Então, o cliente fica visual, poxa, ele vê aquilo ali porque ele não se assusta com teus honorários, porque ele vê o que tu tem que fazer. E isso é uma forma, eu vejo que é uma forma de marketing, né? Tu mostrar o teu serviço, uma forma visual mesmo, uma apresentação, né? E então a gente está cada vez ampliando nesse sentido também, né? A questão do retorno, que eu acho que é uma grande dificuldade, acho, de todos os escritórios. Talvez tu tenha essa dificuldade lá também, que a gente está também botamos como metas e temos algumas políticas internas, né? Mas para te conseguir dar um retorno para o cliente o mais rápido possível quando ele liga, tu conseguir antecipar, ter um feedback do cliente, né? Ter um feedback, isso, tu antecipar a ligação, né? Tu não esperar o cliente te ligar. Sim. Então, tu ligar para ele, acabamos de fazer um peticionamento, ou, o seu processo a gente não entrou em contato com o senhor nos últimos 30 ou 60 dias, porque não teve nenhuma movimentação, mas o seu processo continua, né, em determinada situação, conforme a nossa última conversa. Então, esse feedback, essa conversa com o cliente, ela é extraordinária. E é aí que vai o teu nome, né? Eu acho que o nome do escritório é quando tu vai realmente além, né? Essa, na verdade, é o serviço que a gente presta para o cliente, né? Eu costumo falar ali muito no escritório, né? Que cada vez mais, principalmente os grandes escritórios, eles têm se especializado, né? As petições, elas têm ficado parecidas, né? As estratégias ali. E o que vai diferenciar hoje um escritório de outro é o que daqui a alguns anos, principalmente, com a questão né? Com a questão da tecnologia, da IA, né? Da inteligência artificial, realmente é essa situação da experiência que o teu cliente vai viver. Né? O que tu vai oferecer para o teu cliente diferente, o que o nosso escritório vai oferecer diferente do escritório do Cadu, né? Porque o profissional lá que estuda, o profissional, ele está lá, né? Mas se ele não atender, se ele não trouxer esse encantamento para o cliente, pode ser o melhor advogado, o cliente não vai voltar mais no teu escritório, né? Se tiver um bruto lá do lado, ou uma pessoa que seja grossa, que atenda mal, ou né, tu vai lá, serve um cafezinho tá frio, né? Olha só a imagem que tu tá passando pro teu cliente, né? De desleixo, né? E... Isso aí, só aproveitando o gancho aí, né, John? O John tocou nesse assunto e nós chegamos a fazer uma mentoria também de gestão e tal, né? E ele falou, inclusive, sobre o cafezinho, né? E foi algo que a gente começou a adotar como padronizar tudo, né? Então, padronizar o atendimento, como que tu vai recepcionar o cliente, enfim. E ele falou, inclusive, do cafezinho. Poxa, o cara vem um dia aqui, o cafezinho tá ótimo. No outro dia tá muito forte, no outro dia tá gelado, né? Um dia tá fraco. Então, a gente padronizou a quantidade de água e de colher de café para... esse aqui ficou bacana? Ficou. Então tá, ensinamos ela, vai ser assim, o café todos os dias tem que ser assim. Então, tu começa a padronizar coisas simples, né? Porque daí é o ajuste fino que a gente começa a dizer, né? Poxa, agora tá bacana, então vamos começar a fazer o ajuste fino, vamos caprichar um pouquinho mais na bolachinha, pensando justamente no café. Na experiência que o teu cliente vai ter dentro do escritório, né? Que isso, né, enche os olhos na hora de tu apresentar o teu serviço, como tu falou. Montar uma apresentação detalhada do que tu vai fazer, e isso realmente vai agregar valor ao teu serviço, porque tu falar para o cliente que tu faz isso e mostrar ele desenhado ali o passo a passo, é outra coisa. Ele vai entender o que tu está querendo oferecer a ele, né? E diferente do que tu resumir, né? Não mostrar, não fazer essa identificação visual para ele, né? É tudo um conjunto, né? É um conjunto que gera uma experiência positiva e que vai replicar, não só naquele fechamento, mas indicações, né? Que é o que nós queremos, né? Faz um bom atendimento, uma experiência bacana para o cliente, com certeza ele vai, por mais que ele não feche contigo, mas ele vai te ter como uma boa referência, né? Às vezes não fecha por questão de acerto de honorários mesmo, né? Às vezes não tem condições de pagar aquele valor que tu propôs de honorários, enfim, mas ele vai ter a experiência que ele teve no teu escritório como uma experiência bacana, né? E com certeza vai indicar, né, para outras pessoas que ele tiver contato, enfim. Talvez esse é o café, o feijão com arroz bem feito, né, Cadu? Porque às vezes a gente começa a procurar um monte de coisa e, poxa, vamos caprichar aqui no cliente que a gente está aqui, o cliente que está nos procurando, esse que já vem de indicação. Pô, vamos dar o melhor atendimento para esse cara que ele vai replicar e vai... O cara fica pensando em várias estratégias, né?
e começa a fazer um monte de coisa, mas não pensa no primeiro atendimento, no atendimento dentro da tua casa, né? Como tu falou ali. Sim. Então, às vezes, por que não começar por ali? Fazer uma experiência bacana para as pessoas que vão até ali. E aí, claro, em conjunto com isso, trazer outras estratégias de publicidade, né? Mas, por que não, né? Fazer uma experiência diferenciada ali dentro do escritório. Nós também adotamos a postura de padronizar o serviço e criar uma experiência para o cliente dentro do nosso escritório também, né? E a gente vê que isso converte muito mais do que antes quando a gente fazia aquele atendimento básico, né? Sim. Então, dá resultado, né? Dá resultado. A gente fala, né, quando a gente vê muito em cursos de vendas, realmente a gente tem que tratar o nosso cliente como um amigo, né? Porque é esse cliente que vai trazer mais clientes, esse cliente que vai te pagar, né? E às vezes a gente tratá-lo, o que a gente conversa muito no escritório, tratar o cliente como mais um, né, mais um número ali na tua carteira, com certeza isso vai afastar o teu cliente. Até porque a gente tem que ficar claro na nossa mente que para nós esse cliente, o processo desse cliente ele pode ser mais um número, né, mais um processo. Mas para esse cliente, às vezes é um processo da vida dele. Às vezes ele nunca teve um processo na vida, é um processo que vai decidir um assunto importante para ele. E é o processo da vida dele. Então, às vezes o cliente chega meio bravo, meio estressado. É aquela história, né? Receber o cliente com um sorriso. O que está acontecendo, né? Como que eu posso te ajudar? Isso. A gente perde o número de vezes que o cliente chega no escritório querendo brigar com a gente. E quando ele senta na tua mesa, ele conversa contigo, tu recebe ele bem, aperta a mão dele, dá um cafezinho para ele, explica para ele o porquê que às vezes o processo está demorando, ou porque, né, o que está acontecendo ali que ele ficou bravo. E ele sai de lá com um sorriso e às vezes os funcionários chegam pra gente perguntando o que aconteceu, né? Eu estava lá embaixo brigando, não sei o que, tipo, não, é porque é a forma que tu atende o cliente, né? Realmente a gente entender que às vezes ele está com um problema em casa, que às vezes ele não entende do processo, então hoje alguém falou alguma coisa para ele que ele ficou bravo e achou que realmente era culpa do advogado e não era, na maioria das vezes. Então é saber contornar a situação, né? E com certeza esse cliente ele vai sempre voltar, né? Ainda falando do brand, né? Eu queria jogar essa bola para ti, Cadu, porque eu acredito que é algo que tu faz muito bem e para os advogados, e principalmente quem está iniciando a carreira, entenda que isso também faz parte da construção da marca do advogado, né? E da construção do advogado no meio em que ele está vivendo, né? A questão do relacionamento, do network, né? Que é algo que faz parte do brand, da construção do advogado, que isso é importante para ele, principalmente para quem está na advocacia empresarial, né? Qual é a dica que dá para o pessoal aí sobre esse assunto? A advocacia é relacionamento, né? É relacionamento e confiança, né? Então, o network é uma das ferramentas mais importantes que tem. Não só o network profissional, né? Com profissionais, empresas que a gente quer fechar negócios, mas também, como já falamos em episódios anteriores ali, o network institucional, né? Parceria com outros colegas advogados que atuam em áreas diferentes da tua, é super importante, porque a advocacia realmente é relacionamento. Tu estando no meio, né, tu quer atingir um determinado cliente, tu estando no meio, se aproximando daquele cliente, criando um relacionamento, certamente aquele cliente vai fechar alguma coisa contigo, né? Por relação de confiança, né? Claro, tu forçar uma situação é algo que até às vezes vai travar uma negociação. Mas se tu tá toda a vida num grupo de amigos, de empresários, enfim, tá sempre ali buscando amizade realmente, isso vai converter, né? Isso vai converter, porque é relacionamento, é confiança. Então, cara, tu vai contratar alguém que está sempre contigo ali, que tu conhece a família, ou tu vai contratar um que tu nunca viu na vida, né? Com certeza aquela pessoa que está mais próxima de ti, que já tem uma confiança em ti, vai ser mais fácil tu criar um relacionamento, criar um negócio com aquela pessoa, né? Então, assim, o network, né, a meu ver, é uma das ferramentas offline mais importantes que tem dentro da advocacia. Tu faz parte do branding, né? E também, pessoal, assim, para deixar claro para vocês, a presença online dentro do marketing digital é algo importante também para o advogado, né? Ele conseguir usar as redes sociais,
não só as redes sociais, mas também ter um bom site, né? É necessário, né? É quase que uma obrigação, né? Porque hoje a maioria das pessoas está no digital e o alcance ali é gigante, né? Hoje, de um relacionamento tem um alcance com uma roda de amigos. É óbvio que é muito mais fácil tu fechar um contrato com um amigo do que com um estranho, né? Mas hoje o teu alcance nas redes sociais é muito grande. E tu saber se posicionar nessas redes sociais, né? Eu sempre brinco muito com a minha esposa, que a gente normalmente, por conhecer muita gente, a gente sempre tá em uma festinha de um amigo, um aniversário de um aniversário de outro. E eu sempre digo para ela assim, não posta foto da gente bebendo. A gente está falando aqui para o nosso público, né? Para os advogados que a gente está conversando. É a tua imagem. É a tua imagem. E a gente às vezes vê isso e às vezes por uma foto ali a pessoa, pô, só bebe, né? Tá sempre bebendo. Dá a sensação, passa a imagem que realmente esse advogado só anda em festa bebendo, né? E como é sutil isso, né? É uma linha tênue. É um pé de assim, cana. Então, ter sempre esse cuidado com o que tu posta nas redes sociais, do que tá lá, né? Os teus momentos, né? Porque a gente sabe que aquilo ali também, a tua imagem vende, né? E tu saber postar, tu saber se posicionar, tu saber, né? Tá postando o conteúdo certo, né? Qual é a tua área de atuação, como é que tu vai se posicionar ali, como é que tu vai mostrar que tu é um bom advogado naquela área, né? Então, é usar as redes sociais nesse sentido, né? Ô, Jonathan, deixa eu tomar aqui o papel de âncora aqui para fazer uma pergunta aqui. Trouxesse essa questão da imagem, né? E daí até jogar essa pergunta aí para ti em relação a que muito se comenta a respeito de ostentar, né? Então, a questão da ostentação na advocacia, ela é permitida, não é? Existe alguma vedação? O que a gente poderia estar passando aí? Então, eu até agora me faltou o nome da última que saiu da OAB ali, falando realmente sobre o que pode, o que não pode, principalmente... Resolução. Isso, falando sobre tráfego pago, inclusive, ela também traz isso sobre a ostentação, né? Que não pode ter, o advogado tá fazendo ostentação nas redes sociais, principalmente ali. Mas isso trouxe bastante discussão e medo aos advogados, né? Pô, o advogado não pode nem mais tirar férias e tá postando que ele está tirando férias. Não é isso, né? O advogado pode sim mostrar que está tirando férias, onde ele está, se ele está viajando, se ele está passeando, se ele tem um carrão. Ele não pode fazer a ligação disso com a advocacia, né? Ele está na praia, tua vida boa, graças à advocacia, a minha profissão. Não, isso ele não pode fazer, né? E às vezes as pessoas não... É um assunto... É complicado, às vezes as pessoas não sabem, né, realmente, mas nada impede de tu nas tuas redes sociais, tu fomentar, né, tu tá de férias, ou que tá com teu carro ali, tira uma foto do teu carro, eu não vejo, né, não se vê problema. Agora tu não pode ter um helicóptero e postar lá e colar o adesivo do teu escritório no lado do helicóptero, né, por exemplo, né, ou ficar usando essa imagem com muita frequência nas redes sociais do teu escritório, né, e isso vai configurar sim a mercantilização, né? Que tu é um advogado bem sucedido e que por isso vai trazer cliente. Só o teu escritório vai trazer retorno. Isso, então é uma linha tênue, mas que todos saibam, né? Você pode postar da sua viagem, não tem problema, agora você não pode fazer nem linkar isso à sua profissão, né? À advocacia. Então, até que às vezes a gente comenta e que, como tudo na advocacia, né, você tem que andar, é uma linha tênue, né, o que pode fazer, o que não pode. A gente tem diversas situações, diversos julgados, né, É um tema interessante, recente e que a gente vê com grande frequência, né, nas redes sociais. Muito, é habitual, né? Claro, tem muita gente não faz, né, mas a gente vê bastante gente ostentando e fazendo esse tipo de publicidade irregular, né? A gente sabe que faz a diferença, né? Que eu lembro quando a gente fazia faculdade ainda que via um professor que chegava com uma BMW e via outro que vinha com um carrinho popular, o cara já achava, poxa, aquele dali deve ser fera, né? Só por conta do carro, né? Então, nós, né, que éramos estudantes de direito, né, que estávamos ali, conhecíamos os professores, a gente já pensava assim, aí imagina o cliente leigo, que vê o cara passando com um carrão ou ostentando aquilo dali, com certeza vai dizer, poxa, esse cara ele deve ganhar todas as ações, porque o cara tá cheio de dinheiro, né, e é isso que eu acredito que é por conta disso que tem realmente essa vedação, né, tu não pode mostrar que tu ganha todo esse dinheiro da advocacia.
né? Pode dizer que tu tem, É. mas não diz que é da advocacia. Aproveitando o momento, contando uma situação especial, engraçada que aconteceu quando a gente estava com o escritório ali em Biguaçu, a gente estava começando. Eu estava chegando no escritório, na época eu tinha um Celtinha. Então, assim, pessoal, né? A gente começa de baixo. Por isso a nossa dificuldade de início é angariar clientes, né? E um cliente me abordou e ele achava que era outro advogado, né? Meus colegas se conhecem, que é o Toninho, lá de Biguaçu. Ah, ô Toninho, assim, eu olhei, não, amigo. Logo vi, né? Um Celta desse. Sacanagem. Tá dando certo, né? Uma coisa que a gente vê muito nesses cursos de desenvolvimento pessoal, né? E realmente ele conta, o último que eu vi é do Rodrigo, e ele conta essa história em que ele teve uma palestra que ele assistiu de um cara que ele botou muita fé no cara, e quando ele foi pegar uma carona com esse palestrante, o palestrante vinha numa Elba velha. E ele falou que ele ficou incomodado com aquilo, né? Então, como é que eu vou seguir uma pessoa de sucesso que hoje anda numa Elba velha, né? Aí o palestrante falou para ele assim, mas se tu já, na minha palestra, tu sentiu que eu era alguém de sucesso, então significa que eu estou no caminho certo. Então, por mais que às vezes você não tenha condições e realmente está começando, porque todo mundo tem um começo, né? Mas já se sinta lá, né? Sinta lá, passe essa imagem como uma pessoa bem-sucedida, né? Ande sempre bem arrumado. Não precisa, para andar bem arrumado, você não precisa andar com roupas novas e diferentes todos os dias, né? Basta você andar bem alinhado, né? De uma forma, bota um camisão, bota uma gravata, bota um blazer ali, você não precisa estar trocando todo dia. Mas isso já vai trazer uma boa imagem. Para quem está começando, às vezes achar que eu não vou dar certo porque, né, não tenho um carrão. Não é isso que a gente quer passar aqui, né? E todos nós já tivemos no nosso começo situações como essa que aconteceram comigo, né? Mas é isso, né? Se você se sentir lá, já é um bom caminho, já é um primeiro caminho. E essa imagem que a gente fala que você tem que construir nas redes sociais, né? Você tem que construir a imagem de uma pessoa de sucesso, de uma pessoa que conhece o conteúdo, né? Tá sempre estudando, se especializando para saber o que você está falando realmente ali e passar essa segurança para a pessoa que está do outro lado, né? E com certeza quando essa pessoa ela pensar em um advogado, ela vai lembrar de você, porque você passou confiança no conteúdo que você estava falando ali, né? Que você tava, ou você escreveu um ótimo artigo, ou você fez um ótimo vídeo ali no seu Instagram falando sobre o assunto e chamou a atenção dela e passou uma segurança para ela. De repente ela não vai procurar um outro advogado, mas de repente como ela viu você falar, ela vai lhe procurar, né? E isso até falando da questão do artigo que eu já tinha falado também, vou até citar um exemplo que aconteceu lá no escritório na semana passada. O ano passado eu escrevi um artigo sobre um determinado tema e foi publicado no Jus Catarina. E semana passada nada ligou uma pessoa lá para o escritório, queria falar com o Dr. Carlos e tal. Eu fui atender o cara lá do norte do estado, acho que São Francisco do Sul, e tinha um problema que teria que ser resolvido em Jaraguá do Sul. Ele leu o meu artigo, né, gostou, entendeu que eu era uma referência naquele determinado assunto e ligou lá para o escritório, né, numa região distante e tal, da nossa região de atuação, né? Mas que por conta de um artigo que foi publicado meu, a pessoa criou aquela confiança e entrou em contato comigo. E indicou outros clientes, melhor ainda, né? Porque realmente ele se identificou com a imagem que eu criei ali naquele artigo, e realmente é um assunto que eu domino, mas que atraiu ele, né? Atraiu e ele sentiu confiança naquele determinado tema que eu... E a continuação que tu deu depois, né? Claro. Aí, claro, depois teve a tua recepção, para depois ele indicar. É isso aí. O atendimento que eu dei a ele, né, trouxe ainda mais confiança. Concretizou tudo mesmo, né? Para que eu pudesse resolver o problema dele, né? Então, assim, dá resultado. São coisas assim, ó. Tu vê, esse artigo foi no início do ano passado. Agora me gerou um retorno de cliente, né? Mas, assim, é algo que a gente planta, né? E uma hora vai começar a colher. Né? Quer dizer, é que as coisas ela não acontecem do dia pro outro, né, cara? Tu vai fazer um artigo, depois tu vai fazer outro, depois tu vai fazer um vídeo, e tem gente que quer tudo de imediato, quer botar um vídeo e explodir, né? Postei, publiquei o artigo, já vai gerar resultado. Não, 30, 40 clientes, não. São estratégias, né? Estratégias de marketing. E assim, eu particularmente, eu gosto de escrever, né?
Eu gosto de ler muito sobre determinados temas e às vezes eu estou do nada lá no escritório sem, sabe, com aquele negócio na cabeça, vou lá escrevo um artigo, mando para algum site jurídico, alguma coisa e às vezes publica, né? Mas sim, porque já é um negócio que eu gosto. Sim. E que também eu sei que serve como uma estratégia de publicidade, uma estratégia legal de publicidade, né? É isso. Então eu uso bastante essa ferramenta, né? Eu não tinha tanto hábito também de fazer vídeos de Instagram, de rede social, para falar sobre determinados assuntos, né? E agora eu comecei, de vez em quando faço uma coisinha ou outra e achei legal também. Assim, eu tinha um pouco de vergonha, falar a verdade, de parar e falar na câmera ali para né, falar sobre um determinado assunto, mas meus clientes começaram a falar, pô, por que tu não faz isso, por que tu não faz aquilo e tal? Perguntava alguma coisa, ficava aquela dúvida, disse, pô, por que eu vou fazer, né, cara? Eu vou fazer, vou ver como é que é. E achei legal, gostei, né? Não faço com frequência, mas sempre que dá a gente comenta, porque estou sempre lendo, sempre se atualizando. Então acaba gerando alguma coisa, né? E às vezes assim, ó, o próprio cliente te dá dica de como fazer, te dá dica de fazer aquele conteúdo, artigo, de fazer um vídeo sobre alguma coisa, porque a dúvida dele gera conteúdo, né? Isso. Ainda pra gente já indo para o final aí, e ainda dentro do que tu falou, né, Cadu, de estar se apresentando no digital, né, a importância de ter um site bem, que a gente já conversou um pouquinho aqui, de ter um site bem feito para quem está começando, né, ter um site bem feito, ter um Instagram, ter um LinkedIn, você pode sim dar entrevistas na rádio, né, desde que isso não caracterize seja habitual. Você pode fazer um blog no seu site, está postando os artigos, você pode usar os artigos sempre em caráter informativo. Isso, mandando para as revistas. Então, sempre tomar esse cuidado. Você pode fazer, sim, impulsionamento, né, tipo, do seu site, de um artigo que você vai fazer, desde que ele seja de conteúdo e não tenha aí o caráter mercantilismo para captar o cliente, né? E uma situação até que aconteceu na nossa região lá, eu queria perguntar para ti, né? Até para que as pessoas saibam que muita gente vem para o escritório pedindo patrocínio, né? Pô, patrocina a gente lá, principalmente time de futebol e algumas campanhas de igreja, né? E vem bastante. Eu queria fazer essa pergunta para ti, para a gente já ir caminhando para o final. Não pode. Realmente, em Biguaçu, né, a nossa região lá, tem uma gincana muito forte no município já há anos, mais de 20 anos tem essa gincana no município. E todo ano o pessoal vem, eu quero patrocinar, vou botar, né, seu nomezinho na camisa. Não pode. A gente vê que vez ou outra aparece um colega lá que vai lá e dá uma graninha para alguma equipe botar o nome. Mas é verdade, não pode. Não pode, né? Até fazendo um estudo sobre comissões, a única saída que tem para você fazer esse patrocínio é em revista jurídica, né? Que daí você... não só revista, mas eventos jurídicos também. Isso, então deixando às vezes o pessoal que... Advogados fazendo publicidade dentro do meio para outros advogados, sim, né? Isso. Patrocinando, ajudando aquele evento jurídico, enfim. Então, no todo, ele não é proibido, mas nesse sentido que a gente está falando agora, é que a gente já viu, né? Time de futebol e equipe de gincana não pode, não. E a gente já viu, né? O pessoal aí patrocinando em camisa de futebol aí, até algo bem icônico aí na nossa região, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês todos tenham gostado. Eu queria aqui abrir o espaço para que o Cadu e o Alexandre, né, caso queira falar mais alguma coisa, deixar sua mensagem final aí para os nossos ouvintes. Não, eu só tenho a agradecer mais uma participação no podcast, agradecer a Juliana que está sempre nos acolhendo e, né, a nossa presidente, a Cláudia, o Juliano, enfim, que disponibilizam esse espaço para a gente aqui sempre que precisa conversar. E o tema hoje foi bacana, foi bem dinâmica a conversa aqui e era isso. Obrigado mais uma vez. Então tá, deixa eu discorrer mais um pouquinho ali sobre Não, eu lembrei casando as coisas, né? Porque no comentário que tu falou ali, eu fiquei com aquilo dando na cabeça também, que a questão da gente se arrumar, a questão de ter um carro bom, a questão da advocacia exigir um traje bacana, tudo a advocacia tu tem que mostrar para o cliente antes de tu receber o honorário, tu tem que primeiro mostrar. E eu acho que é por isso que, lógico, a advocacia
ela é difícil no início justamente por isso, né? Porque ela te exige muito, tens que mostrar no início, antes mesmo de ter os teus honorários, antes de tu atender o primeiro cliente, tu já tem que abrir o teu escritório quando tu quer já iniciar empreendendo, né? Então, tu já tem que abrir um escritório, tem que abrir um escritório bacana, tu já tem que te atender de terno e gravata, e tu vai comprar um terno, não é barato, e tu não pode comprar um terno, porque tu não vai todos os dias com o mesmo terno, né? Então, tem que comprar vários ternos, várias gravatas, vários sapatos, então tudo é muito caro, né? Então, tu tem que ir perfumado, tu tem que ir barba feita, enfim. Então, ela te exige muito, né? Então, eu acho que a mensagem que eu deixo aqui no final é realmente a paciência e tomar o caminho correto. Eu acho que isso aí é algo que a gente zela muito, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que se o atalho fosse bom, não seria atalho, seria o caminho, né? Então, nunca tomar atalho, é seguir, ter paciência e que dá certo e tu explorar realmente, né? Fazer aquele feijão com arroz, que é o que a gente conversou, né? Poxa, o meu atendimento já tá bacana, pô, tá vindo boca a boca, então agora eu vou tentar explorar uma outra área. Poxa, eu vou ter um Instagram bacana, vou investir no meu Facebook, vou ver o que eu posso estar agradando os meus clientes. Então eu acho que é um passo a passo mesmo, né? Não é fazendo coisas ilegais, que a gente citou várias aqui, né? Que muitos profissionais acabam fazendo e podem se incomodar depois, responder processos. Então a mensagem que eu deixo é essa, né? Realmente paciência e não tomar atalhos, né? É isso aí, pessoal. Eu espero, né, depois dessa colocação dos dois aqui, não tem nem mais o que complementar, mas eu espero que vocês tenham gostado do podcast hoje. E a gente quis trazer algo mais tranquilo realmente, né? Não trazer muito falando ali sobre o que diz o artigo tal, sobre o que diz ali, né, o que saiu assim, assado. Não, a gente quis trazer o nosso dia a dia, o que a gente faz, o que a gente melhorar e trazer alguns assuntos polêmicos aí para deixar nosso podcast um bate-papo bem bacana. Muito obrigado e até o próximo. Até a próxima.